Bom, vamos agora com as questões envolvendo o momento linear. Então, algumas afirmações aqui. O momento linear total de um sistema pode ser conservado, mesmo quando a energia mecânica do sistema não o é. Isso é verdadeiro, certo? Isso aqui é verdadeiro, porque as condições são diferentes. Então, um exemplo típico é a colisão inelástica, certo? Você tem aqui uma parte do sistema, um corpo aqui, né? Que digamos que está vindo com a velocidade para cá e vai colidir com um alvo aqui, certo? Que está em repouso, digamos. Mas ele vai colidir de forma que, durante a colisão, vou desenhar aqui a colisão, está o alvo, e aqui o outro batendo aqui, né? Durante a colisão, aqui haja uma interação, né? Que faça com que haja uma perda de energia, certo? Bom, se essas forças envolvidas, que são forças internas ao sistema, então o momento linear não é alterado por isso, certo? Mas se essas forças internas forem não conservativas, a energia mecânica é alterada, certo? Então, quando tem forças internas não conservativas, certo? A energia mecânica é alterada, mas por ser força interna, isso não altera o momento. Por quê? Porque o momento linear, eu comentei lá na revisão, né? O que faz mudar o momento linear, a derivada do momento linear, o somatório das forças externas, certo? Pronto. Força interna não interfere em nada na mudança do momento linear, mas pode interferir se ela for na conservativa e na conservação da energia mecânica. Tá? Então pode acontecer do momento linear total ser conservado, mesmo quando a energia mecânica não for. Para que o momento linear total de um sistema seja conservado, não deve haver forças externas atuando sobre o sistema. Isso aqui é uma frase que é boa para uma discussão de argumentação de lógica, certo? Veja, pode ter força externa. Mesmo, quer dizer, o momento linear pode se conservar mesmo tendo força externa, desde que o somatório das forças externas seja nulo. Certo? Então, a condição final para conservar o momento linear é que o somatório das forças externas seja nulo. Tá? Então, por exemplo, aqui você tem esse problema, você tem peso e normal, né, atuando, mas elas são forças externas que se cancelam. Então, o momento linear vai se conservar. Para que o momento linear total de um sistema seja conservado, o somatório das forças externas atuando sobre o sistema deve ser nulo. É isso aqui. Essa aqui é falsa, né? A segunda. Essa aqui é verdadeira. Essa expressão aqui. A velocidade do centro de massa de um sistema varia apenas quando existe uma força externa resultante sobre o sistema. É verdade também. Por quê? Porque o momento linear total do sistema é o produto da massa total vezes a velocidade do centro de massa. Nós vimos isso. Então, a velocidade vai se manter, ela vai variar, desculpa. A velocidade do centro de massa vai variar. Se isso variar, é porque o momento linear variou. Se o momento linear variou, é porque essa derivada é diferente de zero, ou seja, porque o somatório das forças externas é no nulo. Certo? Então existe uma força externa resultante sobre o sistema. Essa foi essa questão conceitual, vamos para a próxima. Aqui, uma vez que o momento linear envolve cálculo de centro de massa, aqui um probleminha com centro de massa. 3 bolas A, B e C pequenas, ali com massa 3 quilos, 1 kg e 1 kg, respectivamente, estão ligados por barras sem massa. Essas barras aqui não têm massa. Aí está pedindo quais são as coordenadas do centro de massa, certo? Naturalmente, o centro de massa não vai estar aqui por fora, vai estar em algum lugar aqui dentro desse triângulo. Mas onde? Né? Então, veja, nós temos que ver o centro de massa, é um ponto aqui. Será que ele está aqui? Será que ele está aqui? Onde está? Esse ponto aqui tem coordenadas x e y. Então a gente tem que descobrir quem é o x do centro de massa e o y do centro de massa. Certo? Essa massa A, ela tem 3 quilos. Então ela vai puxar o centro de massa mais para perto dela aqui. Vai estar mais para cá o centro de massa. Porque essas outras duas, elas têm massa 1 kg. Certo? Então, o centro de massa, por exemplo, a coordenada x do centro de massa é uma média ponderada
das coordenadas x pela massa, ponderada pela massa. O que quer dizer ponderado pela massa? Que onde tem mais massa vai contar mais. Então, a partícula A coordenada x dela é 2. Então, eu boto 2 aqui, mas eu vou multiplicar pela massa dela, que é 3. Certo? A partícula B, a coordenada x dela é 1. Ela vai contar com esse 1, vai entrar com peso menor, porque a massa da partícula B é 1. Mesma coisa para a partícula C. A coordenada x dela é 3. Mas eu vou multiplicar pela massa 1. Vai ser o peso 1. Eu vou dividir aqui pela soma dos pesos, que é 5. Então, isso vai dar 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, mais 3, 10, dividido por 2, dividido por 5, 2, 2,0 metros. Pela simetria do problema, vai estar exatamente nessa linha aqui, onde está o A aqui, certo? Vai estar nessa linha x igual a 2 aqui. Por quê? Pela simetria. Porque o A está no 2, o B está no 1, que é deslocado 1 para a esquerda aqui. E o C também tem 1 para a direita. Então, na média como o B e o C têm a mesma massa, eles contribuem igual, está lá no 2. Mas, enfim, basta fazer a conta aqui. O Y do centro de massa, mesma coisa. Vai ter uma divisão aqui por 5, que é a massa total. Coordenada A, desculpa, a partícula A, a coordenada Y dela é 2. Então, vai ser 2 vezes 3, novamente, porque dão 3 quilos. B, novamente, 1 vezes 1. A partícula C, a coordenada Y dela é 0. É 0. Então, vai ser 0 vezes 1. Isso vai dar 2 vezes 3, 6, mais um 7 sobre 5. Então, isso vai dar 7 quintos. Dividir por 5, a gente multiplica por 2, divide por 10. Então, isso vai dar 1,4 metros. Tá lá. Ok? Então, 1,4, tá aqui 1,5 aqui no meio, vai estar... Então, vai estar aqui assim o centro de massa. Certo? Beleza. Próxima. Em uma escavação arqueológica de fim de semana, isso aqui eu tirei de livro, tá? Você descobre um velho machado consistindo em uma pedra simétrica de 8 quilos. Eu fiz na sala, acho que 2 vezes, já vou fazer aqui. Presa à extremidade de um bastão uniforme de 2,5 kg. As medidas que você obteve são as mostradas na figura. Aqui a distância da extremidade livre do cabo, ou seja, aqui a distância daqui, está o centro de massa do machado. Então, aqui nós temos um cabo de 30 centímetros de 2,5 kg de massa. Então, o centro de massa só do cabo está aqui assim, ó, a uma distância aqui da origem de 40 centímetros. Porque daqui para cá tem 80. Ele é homogêneo, tá? E a massa dele é 2,5 quilos. Essa pedra aqui, que você considera que ela seja simétrica também, ela está aqui a uma distância aqui da extremidade do cabo, que é o ponto de referência que ele colocou, está uma distância de quanto? De 80 mais 9, que é a metade aqui. Então, 89 centímetros. E a massa que vai ter aqui, ele falou que é 8 quilos. 8,0 quilos. Então, esse problema aqui de cálculo de centro de massa é análogo ao seguinte problema. Aqui a gente bota, a partir da extremidade do cabo aqui, a gente bota o eixo X. É como se tivesse uma massa aqui, ó, na posição 0,4, que é 40 centímetros, uma massa aqui de 2,5 quilos. Uma massa aqui assim, ó, na posição 0,89, com 8,0 quilos. Então, o centro de massa está em algum lugar aqui no meio, e a gente tem que ver onde vai estar. Então, o x do centro de massa vai ser igual. É sempre um quociente, que é uma média ponderada. Primeiro, a distância é 40 centímetros, 0,4, e a massa que vai considerar vai ser 2,5. Mais, esse aqui, a distância é 0,89, e a massa é 8 quilos. Dividido pela soma das massas, que é 10,5. Certo? Você fazendo essa conta aqui, você obtém 0,79, que é metros, né? Que é 79 centímetros. Ok? Ou seja, tá por aqui assim, ó. O centro de massa é por aqui.
certo? Muito mais perto aqui do centro da pedra do que do centro do bastão, porque a pedra ela é mais de 3 vezes mais massiva do que o bastão, certo? Essa é uma questão, a questão 13 é uma questão que eu vou acabar pulando ela, porque vocês não aprenderam ainda a fazer integral dupla. Eu não lembrava disso, então peguei do livro, mas não serve para a gente. Próxima questão. A figura mostra o comportamento de um projétil justo após ele ter se partido em 3 pedaços. Então, um projétil que estava aqui inicialmente em repouso, certo? V igual a 0. E ele se partiu. Ele tinha uma massa que era 4m, ó, m mais 2m. Então, a massa total, mzão, é m mais m mais 2m, que é 4m. Certo? E ele estava em repouso. Não estava em repouso não, que besteira. Ele está perguntando qual era a rapidez do projétil antes de se partir. Então vamos apagar isso aqui. Ele tinha uma velocidade que a gente não sabe para onde é. Certo? A explosão envolve forças internas. Forças internas não alteram o momento linear. Então o momento linear vai ser constante. O momento linear antes da explosão vai ser igual ao momento linear após a explosão. Certo? O momento linear após a explosão, eu vou ter que pegar cada pedaço desse e ver qual é o momento linear que ele carrega. Então, esse aqui de baixo, ele carrega um momento. O momento é m vezes v. Então, a massa é 2m. E a velocidade é v1. Certo? Vou botar aqui v1 assim. Certo? A partícula tem que somar vetorialmente com o momento linear desse caco aqui, que tem massa m e velocidade 2v1. Só que atenção, 2v1, na verdade, o v2 aqui é menos 2v1, porque é contrário, sentido contrário, né? Então, é um sinal de menos, certo? Mais o momento linear m vezes v3, que é aqui horizontal. Então, isso aqui vai morrer, ó. Essa parte 2mv1 e aqui também tem menos 2mv1, você vai morrer, vai sobrar só esse momento linear horizontal aqui, mv3. Ou seja, o momento linear após, ele é para a direita, ele vale m vezes v3. Então, antes da colisão, também vai ser isso, porque o momento linear se conserva, porque só que poderia alterar o momento linear seriam forças externas, mas aqui uma explosão só envolve forças internas. Então, o momento linear antes, o que era o momento linear antes? Você tinha uma grande massa mzão igual a 4m, uma velocidade que a gente não sabe qual é, que eu vou chamar de v inicial, vetor. Então, esse momento linear antes aqui, ele é igual a massa vezes a velocidade inicial. Vou botar aqui. Massa vezes a velocidade inicial. E essa massa aqui é 4 vezes a massa, né? Tá aqui, ó. 4 vezes a massa do menor caco ali. Então, daqui, a gente tira que a velocidade inicial era v3 dividido por 4. Ou seja, essa grande massa aqui, ela estava andando para a direita com uma velocidade que é a quarta parte da velocidade final desse caco aqui. Certo? Então, ele estava vindo aqui uma grande bola de massa 4m andando para cá a uma taxa, de repente ele se quebrou. Saiu um pedaço menor para cima, com uma velocidade maior, saiu um pedaço maior com a velocidade para baixo, que é a metade desse para cima, então anulou, não tem nada para cima, como não poderia ter, porque o momento linear estava para a direita, e assim se manterá. E o caquinho carregou todo o momento linear para a direita. Pelo fato de ter uma massa menor, ele sai com uma velocidade maior, né? Então, foi isso que aconteceu. Você vê que o momento linear permite a gente recontar a história, né? Porque se conserva. Então, isso é usado em várias partes da física, em particular nessa parte de perícia, de colisões, né? De carro e tal. Né?
Essa é uma questão que eu fiz na última aula. É, um, uma balsa de 120 quilos, homogênea, né? Isso quer dizer que o centro de massa dela está no meio dela, aqui, certo? Ela tem 120 quilos. Tem uma mulher de 60 quilos que está numa das extremidades da balsa. A extremidade aqui mais longe do cais. E inicialmente a balsa estava a 50 centímetros aqui do cais. Então, vamos calcular. Bom, deixa eu falar qual é o problema, né? A mulher vai caminhar, vai vir para cá. A mulher vai ficar no final aqui assim. Certo? Vai ficar aqui. E aí, ele quer saber a que distância a balsa estará do cais quando a mulher tiver andado até outra extremidade. Por que a balsa vai andar? Por que a balsa vai andar? Então aqui, você considera que a água calma, então né, não vai ter forças horizontais relevantes aqui, de modo que o momento linear vai se conservar. Certo? O momento linear do sistema, formado pela mulher e pela balsa, é a massa total vezes a velocidade do centro de massa. Ora, inicialmente estava tudo em repouso, então isso aqui é zero. Ou seja, o momento linear é zero, a velocidade do centro de massa é zero, né? E assim será, porque o que poderia mudar isso seriam forças externas que aqui não são consideradas. Então, o momento linear e, portanto, a velocidade do centro de massa vão se conservar como zero. Ou seja, vai ficar parado o centro de massa. O centro de massa vai ficar parado. Veja, esse ponto aqui não é o centro de massa desse sistema formado pela mulher e pela balsa. É o centro de massa da balsa. Quando levar em conta no sistema a mulher para calcular o centro de massa, a presença da mulher vai puxar o centro de massa aqui para longe do cais. Certo? Quando a mulher estiver na outra extremidade, a presença dela vai puxar o centro de massa aqui para um ponto mais perto do cais. Ora, mas o centro de massa não pode mexer. O centro de massa tem que ficar parado. Então, a balsa vai ter que compensar se movendo aqui para longe do cais. Certo? Essa é a estratégia, essa é a ideia do problema. Vamos calcular então, vamos chamar essa coordenada aqui de x. Vamos calcular a coordenada a partir... aí você pode escolher de onde você vai calcular. Vamos calcular a partir do cais aqui. E eu vou chamar o x, eu vou orientar o x assim ao contrário, ó, o que é conveniente para mim. Certo? Vai começar a contar aqui do zero do cais aqui. Então vamos lá. O x do centro de massa antes, tá? Então, antes de a mulher andar. Certo? Então, x do centro de massa vai ser o quê? Como é que calcula a coordenada do centro de massa? A gente pega cada coordenada e multiplica pela massa, né? Então, por exemplo, a mulher, ela vai contar com 60 quilos e a coordenada, ela estava inicialmente a 6,5 metros aqui 6,5 metros do cais. Então, vai contar 6,5 metros vezes a massa dela, que é 60 quilos. A balsa, o centro de massa dela estava a 3 metros, porque daqui para cá tem 3 metros e meio do cais, e a massa dela é 120 quilos. Pronto, vou dividir isso pela massa total, que é, peraí, que eu não escrevi quilos da outra vez, não vou escrever aqui. A massa total vai ser 60 mais 120, que é 180, né? Então isso aqui vai dar, antes de fazer o produto, eu vejo que aqui embaixo é tudo múltiplo de 60, né? Então, eu vou dividir 60 por 180, vai dar 6,5 sobre 3, mais 3,5, 120 sobre 180, vai dar 2/3. Então, aqui nós temos 6,5 mais 7 sobre 3. Então, vai dar 13,5 dividido por 3. Se fosse 12, seria 4. Tem mais 1,5, dá mais meio. Então, 4,5 metros é a distância do centro de massa do sistema formado pela mulher e pela balsa até o cais. Certo? Contando assim, a partir do cais para a esquerda. Ora, esse centro de massa, a 4,5 metros, permanecerá o tempo todo enquanto a mulher anda.
O tempo todo. Certo? Então, após a mulher andar, o centro de massa vai estar no mesmo lugar. Mas vamos escrever agora a expressão do x do centro de massa em termos da quantidade que a gente quer, que é a nova distância ao cais. Então, essa balsa ela vai estar aqui assim. Peraí que eu sou péssimo de desenho. Tá ruim. A balsa. Peraí. A balsa vai ter se deslocado. Eu não sei enquanto. Ela estava aqui assim, né? Vou chegar ela para cá. A balsa vai estar aqui assim. A balsa é maior. Então, reparem aqui sem jeito, certo? Aqui está a balsa. E a mulher vai estar do outro lado aqui. Então, a balsa vai estar uma distância diferente. Chegou um pouquinho para o lado aqui. Quanto que ela chegou? Aqui está de novo a referência do cais. Aqui está uma distância que eu não sei qual é. Eu vou chamar isso aqui de x do cais. Certo? E eu vou ter que escrever as coisas em relação às quantidades do cálculo do centro de massa em relação a essa distância aqui. Tá? Vamos chamar de D. A distância D. Mais fácil. Então vamos lá. Como é que eu expresso a posição do centro de massa em termos dessas quantidades após a mulher andar? A contribuição da mulher, a coordenada dela, ela vai estar aqui na extremidade da balsa. Então ela vai estar justamente a distância D. D vezes 60 quilos. Mas o centro da balsa está aqui a distância daqui do cais. Vai estar a 3 metros mais D. Então fica D mais 3. E a massa, 120 quilos. Dividido pela massa total, que é 180. Certo? Então, eu percebo que vocês têm dificuldade assim, de expressar, de fazer uma equação com quantidades que você não conhece. Ora, chama essa quantidade de uma coisa e ela vira a sua incógnita, que é o que está sendo pedido, inclusive, aqui. Mas muitas vezes tem pessoas que não atingiram, não conquistaram isso ainda. E conseguir escrever uma equação, colocar no papel, no matematiquês ali, um raciocínio que envolve algo que ela não conheça. Ela só sabe trabalhar com números. E isso aí tem que superar, certo? Então, mas vamos lá. Aqui, a gente tem que juntar tudo em D aqui, ó. Tem 60D mais 120D vai dar 180D. E como tem 180 embaixo, vai dar 120D aqui. Mais 320 sobre 180 mais 2. Então, D mais 2 é a nova coordenada do centro de massa. Mas o centro de massa ficou em repouso. Então, isso aqui vai ser igual a 4,5 metros. Significa que D vai ser igual então, a 2,5 metros. Como é a resposta. Tá certo? Deixa eu ver se acabou. Acabou. Depois eu vou para a parte... enfim, vou para as próximas questões.